As submodalidades nada mais são do que as variações desse sistema representacional. Então, por exemplo, o visual. Visual é tudo que envolve aquilo que eu vejo, que são as cores, são imagens, são figuras, preto e branco, colorido. Então, essas são as submodalidades de um sistema visual. O sistema auditivo. Então, é tudo que a gente captura através do som. Então, uma música, uma melodia, o tom de voz, a altura desse tom de voz, tudo isso são submodalidades do nosso sistema auditivo. Sinestésico é o sentimento, é tudo aquilo que eu sinto. Então, todas as vezes que a gente fala de emoções, de sentimentos, raiva, medo, tristeza, alegria, ansiosa, angustiada, feliz, confiante, forte, tudo isso tem representação sinestésica. São submodalidades do nosso sistema sinestésico. Quando a gente entende isso, e eu entendo que se tem algo que está funcionando de forma negativa no meu sistema, foi porque de alguma forma eu atribuí significados negativos para isso. Então eu preciso ressignificar, dar um novo significado para aquela situação. E através das submodalidades, a gente consegue dar esse novo significado. Então, o tempo todo, nós estamos criando representações internas. Essas representações internas, elas não são verdades absolutas. Se eu parto do princípio que elas não são verdades absolutas, porque toda representação interna é o meu mapa, eu posso mudar isso a qualquer momento. Então, quando eu contei a historinha para vocês na aula passada da barata, foi o que eu fiz. Eu usei submodalidades, eu deixei a barata menor do que ela tinha significado para mim. A barata era gigantesca, e aí eu deixei ela bem pititiquinha e comecei a repetir para mim que eu era maior do que aquela barata para conseguir matar aquelas baratas naquele momento. Então, eu mudei a representação interna para eu conseguir agir e não ser dominado por aquilo que estava acontecendo fora a mim. Então, submodalidades são as variações das nossas modalidades, que é o visual, auditivo e sinestésico. Qual a importância disso? É fazer com que situações positivas possam ser aumentadas, ou seja, se está positivo, se o estado emocional está bom, se aquilo está, nossa, uau, né? Aquela coisa maravilhosa, você consegue potencializar isso ainda mais. E quando a gente está vivendo um conflito, uma situação desconfortável, um problema, a gente consegue diminuir esse impacto para que essa representação interna não ganhe tanta força dentro da gente, para que a nossa mente não seja dominada por essa representação interna, que a gente sabe que é só uma representação da realidade, não a realidade em si. Outro ponto importante, todas as vezes que nós estamos associados a algo, eu estou vivendo aquela situação, lembra quando a gente viu associado? Associado sinestésico está bem alto, que é o nosso lado emocional, o visual e auditivo estão menos intenso. Então, quando eu estou associado, geralmente a imagem é uma imagem que fica muito grande, imagem colorida, é uma imagem que está perto da gente, e isso traz um alto impacto emocional. Então, se eu estou vivendo uma questão de medo, um conflito, um problema, e eu continuo associado a esse problema, pensando nesse problema, essa imagem ganha uma força extremamente grandiosa, muito maior do que ela é na realidade, e isso faz com que abale todo o meu sistema emocional. Então, nós vivemos de forma associada em situações que são positivas. Quando você está vivendo algo bom, algo significativo de forma positiva, algo grandioso, conquistas, momentos bons, se associa, deixa essa imagem mais colorida, deixa isso ganhar força dentro de você. Quando a gente vai para uma posição dissociada, que a gente procura enxergar o nosso problema de fora, a gente consegue diminuir a imagem. Vai deixando essa imagem preta e branca, vai deixando essa imagem mais distante, vai deixando com que essa imagem perca o impacto emocional. Entrou numa zona de conflito, entrou numa zona de medo, entrou num problema muito grandioso, gente, para. Feche os seus olhos, imagina a situação.
Tira todas as cores dessa situação. Tira os sons dessa situação. O que de fato aquilo significa. E aí você consegue mudar o significado daquela situação.